Graça e paz, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais este dia, por mais o amanhecer desse dia. Estamos aqui no dia 9/6/2023, dando continuidade à leitura da carta de Tiago, ao qual aqui ele separa as instruções que ele achou necessário, mediante a direção do Espírito Santo, a necessidade que ele encontrou na época, a relatar essas necessidades e a colocar os conselhos e orientações pelas quais o Espírito Santo o capacitou para que ele escrevesse e pudesse, através dessa escritura, trazer a edificação e consolidação de nossa vida cristã em Cristo Jesus. Louvamos a Deus por essas palavras do apóstolo Tiago. E ele relata aqui, a partir do versículo 9, ainda do capítulo 1, sobre o tema de tudo passa e passa depressa. Esse despertamento se faz necessário para a igreja, porque as pessoas imaginam que as coisas aqui nessa terra, no mundo em que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos vivendo, ela não seja passageira, que as coisas não passem tão depressa como está passando. E aqui ele traz a seguinte instrução, ele nos orienta desta forma, desta maneira, dizendo: contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. Quando ele traz a preocupação de que tudo passa e passa depressa, ele se dirige exatamente às pessoas de menos condições financeiras, as pessoas mais humildes, mais simples, porque são as pessoas mais afetadas, são as pessoas que passam por mais lutas, por mais dificuldade, exatamente na área financeira, onde o mundo em que nós vivemos é o mundo capitalista, que vive e gira em torno do dinheiro, da avareza, e na preocupação dele para com o tempo, o despertamento dele para com o tempo. Você tem que entender o tempo. Ele diz: tudo passa e passa depressa, ou seja, que você deve olhar para a palavra de Deus, para a instrução da palavra de Deus, para as promessas de Deus, que são imutáveis, que são eternas. Passará os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, ele começa a orientação por aqueles que têm menos condições, os mais simples, os mais humildes. E diz aqui: contudo, o irmão de condição humilde, aquele que está vivendo em condições de humilde, deve gloriar-se em sua dignidade. O que importa para você não é você ter, não é se uma pessoa que tem condições boas financeiras, é o fato de você ter e manter na sua vida a tua dignidade diante de Deus, de você mostrar para Deus o teu viver, que em Cristo é mais importante agradar a Deus em Cristo do que mesmo ter
toda a riqueza desse mundo, como a palavra nos orienta. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Então, as pessoas que têm de humilde condições, como ele fala aqui, o irmão de condição humilde deve se gloriar em sua dignidade. Lembre-se disso, você que tem poucas condições, não se sinta envergonhado, intimidado pelo fato de você ser uma pessoa humilde, simples, mas mantenha e glorie-se, se alegre-se na sua dignidade. O irmão, aí ele fala, o irmão rico, ele está falando de um irmão rico, ou seja, aquele que confessa a mesma fé. Ele agora se dirige àquele que tem condições, aqueles que financeiramente vivem uma vida estável, financeiramente, que tem abundância. E ele diz aqui, o irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez. E eu pergunto, será esta a atitude? Será essa a atitude que está acontecendo entre aqueles irmãos que o apóstolo Tiago está aqui em sua carta considerando como irmãos ricos? Você que se considera um filho de Deus, uma pessoa de Deus rica, você está se orgulhando de sua pequenez? Porque a grandeza não está na sua riqueza, está num reconhecimento de que você é pequeno diante de Deus. Se orgulhe na sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Da mesma forma como o irmão humilde passa, o rico também passará como a erva do campo. As coisas são passageiras, tudo passa e passa depressa. A vida às vezes chega mais rápido ao final para a tua vida, para você, muitas vezes mais rápido do que você imagina. Porque quem está no controle de tudo é Deus. Deus está no controle de tudo. É Ele que cuida de nós. Jesus citou as palavras a respeito de como Deus cuida dos pássaros, os alimenta, sem que eles semeiem, sem que eles ajuntem celeiros. Da erva do campo, que não tece, mas nem Salomão se vestiu com tanta beleza. Mas Jesus disse, vós não valeis mais do que os pássaros, do que a erva do campo, que Deus cuida tão bem. Ele cuida bem de nós, como está escrito aqui no livro, na carta aos Hebreus, capítulo 5, capítulo 13, versículo 5, que Deus nos promete que jamais nos irá nos deixar, jamais nos irá desamparar. Mas a questão que Tiago está trazendo aqui é tanto para o irmão humilde em condições financeiras, quanto para o rico em Cristo Jesus, aquele que é rico, o irmão rico, que se acha grande pelo fato de ser rico. E ele diz, você deve se orgulhar na sua pequenez, que diante de Deus as suas condições financeiras não influenciam em nada, a não ser que você esteja usando essas condições financeiras para proclamar o reino de Deus, para investir no reino de Deus, para levar a palavra de Deus
Aí se você estiver usando isso em prol do reino de Deus, aí você terá galardão. Mas se você não estiver colocando o reino de Deus em primeiro lugar, e sim a sua riqueza, por isso o escritor de Hebreus nos fala, lá no capítulo 3, versículo 5, esteja desprovido de todo tipo de avareza. Alegrai-vos com o que vocês têm, porque Deus vos afirmou que Ele não nos abandonará, nunca jamais nos desamparará. A nossa confiança em Deus. Davi disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então, quando você passa a olhar para Deus como o teu sustentador, como o teu maior tesouro, você não vai se achar melhor do que ninguém pelo fato de você ter condições financeiras melhor do que aquele outro teu irmão na fé. Porque ele diz ao irmão simples e humilde nas suas condições financeiras que ele deve se orgulhar na sua dignidade, ele deve se gloriar na sua dignidade, e o rico, o irmão rico, ele deve se orgulhar em sua pequenez. Não, eu sou rico, eu tenho dinheiro, mas eu sou pequeno. Eu passo da mesma, a minha vida passa tão rápida quanto passa aquele irmão simples, em sua humildade, não tendo as mesmas condições que você tem. Tudo passa de maneira depressa. E aqui ele diz, porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta cai, então a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece. Da mesma forma, o rico desfinará em meio aos seus muitos compromissos. O que tem destruído os ricos são os seus muitos compromissos. Se envolve tanto com seus compromissos que esquece, que abandona, que despreza, que coloca Deus em segundo lugar, que despreza a palavra, despreza o conhecimento das Escrituras, não tem tempo para reconhecer a sua pequenez, não tem tempo para repensar no tempo que passa tão depressa, por causa exatamente do seu envolvimento nos seus compromissos. Vai à igreja quando bem quer, quando bem entende, quando sobra-se um tempo, investe no reino de Deus, dá sobra, como Jesus nos mostra na palavra, quando ele vai ao templo com os discípulos, e eles ficam observando o que as pessoas estão depositando de oferta na igreja. Ele e os discípulos ficam observando. Por isso nada passa desapercebido diante de Deus. Nada passa desapercebido. Por isso Jesus também citou a parábola do jovem rico, que embora tivesse desejo de vida eterna, embora buscasse desde a mocidade viver, conhecer e viver os mandamentos, mas tinha algo nele que ele precisava abrir mão para então ele adquirir um tesouro maior no reino dos céus. Quando Jesus ele está lá no templo para observar aquilo que as pessoas estavam depositando de oferta e dízimo na igreja, ele foi para observar isso. E ao observar, ele viu as pessoas que depositavam das suas sobras, como muitos fazem,
porque o rico deposita da sua sobra. Ele não tira o seu melhor para Deus, ele dá do que sobra. Já a pessoa simples e humilde, muitas vezes pega de tudo que tem e coloca lá no reino de Deus, porque ele sabe que ali está depositando no maior tesouro, que é o reino dos céus, e que Deus há de recompensá-lo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E Jesus, observando junto com os discípulos cada pessoa que ali depositava a sua oferta, e de repente vem uma viúva simples, humilde, trazendo 2 moedas, e Jesus já tem o conhecimento das condições daquela mulher e da atitude do coração, das emoções e sentimentos que aquela mulher tem pela obra de Deus, porque ela pega as 2 moedas, as únicas moedas que ela tem em casa, as únicas condições financeiras que ela tem em casa, e ela era uma viúva. Ela dependia da ajuda de outras pessoas para sobreviver, pelo fato dela ser viúva. E ela só tem 2 moedas. Não sabemos o valor das moedas, mas só tem 2 moedas. Mas de tudo que ela tem, ela pega e coloca lá no canto da oferta do templo e deposita diante de Deus, ali humildemente, simples, sem que nenhuma outra pessoa observasse, a não ser Jesus observou. Nem os discípulos observaram esse detalhe, até porque também os discípulos não conheciam o coração e a intenção do coração daquela viúva, nem as condições dela. Aí Jesus então chama a atenção dos discípulos. Vocês viram o que a viúva fez? Ela depositou 2 moedas de tudo que ela tinha. Ela trouxe e depositou a casa do Senhor. E Jesus pergunta para ele: quem deles todos voltou para casa com aceitação diante de Deus? Porque é essa preocupação que nós temos. Porque enquanto o humilde, ele tem que se orgulhar de sua dignidade, o rico, ele tem que se orgulhar da sua pequenez, tem que reconhecer que ele é pequeno diante de Deus, que não é a tua riqueza, não é o dinheiro que faz você uma grande pessoa, é a tua dignidade, é o teu conhecimento da grandeza de Deus e da sua pequenez, que Deus, com um sopro dele, pode tirar tudo que você tem. Enquanto aquele homem jovem, rico, da parábola do príncipe rico, que veio ao encontro de Jesus, não é nem parábola, ele veio ao encontro de Jesus, o homem veio ao encontro de Jesus, era um príncipe que tinha muitas propriedades, muita riqueza, embora tivesse as suas emoções, o seu coração cheio de vontade de conhecer a forma, o meio, o caminho para ser salvo, ele chega para Jesus e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? O que está na sua vida impedindo você de ser salvo? O que você tem na sua vida que você tem que abrir mão para que você seja salvo? Sempre há algo que você tem que abrir mão, porque Jesus diz: aquele que não negar a si mesmo não tem condições de segui-lo. Negue-se a si mesmo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Há condições para seguir Jesus, porque se você não estiver em Jesus, você não vai estar aonde ele vai estar. Você só está aonde ele está se você estiver seguindo a ele. E para seguir a ele, tem que negar a si próprio. Tem que reconhecer a sua pequenez. A sua grandeza não está naquilo que você possui aqui nessa terra. A tua grandeza está no que você possui espiritualmente. Primeiramente, na sua dignidade. Depois, no reconhecimento da sua pequenez e na grandeza, que é esse Deus Todo-Poderoso,
que fez de tudo para que você alcançasse a vida eterna em Cristo Jesus. Mas o amor ao dinheiro, diz a palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a avareza tem tomado conta. É tanto que na palavra você vê sempre Jesus, os discípulos, os apóstolos, trazendo as instruções, combatendo exatamente a avareza. Como combateu o escritor de Hebreus, seja desprovido de todo tipo de avareza, de todo tipo. Você não pode servir a dois senhores, diz a palavra. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o rico, ele tem que entender uma coisa, que ele passa como a erva do campo, que o sol queima, seca e ela desvanece, ela morre. E o que destrói o rico é o quê? Da mesma forma, o rico definirá, ou seja, se acabará em meio a seus muitos compromissos. O que tem destruído a vida do rico que acredita em Deus, que confessa a fé em Deus, é os seus muitos compromissos, porque os seus muitos compromissos está sempre levando a ele a querer se tornar mais rico e deixando Deus em segundo lugar. Por que Deus iria te dar riqueza se não fosse para cumprir e seguir o próprio exemplo de Jesus? Se não fosse para você cuidar uns dos outros, de ajudar uns aos outros, de socorrer uns aos outros, demonstrando amor fraternal, fazendo e tendo como exemplo as atitudes e comportamento da igreja primitiva. Por quê? Por que a igreja de Cristo hoje, ela, ao mudar a sua forma de viver, ela vai alcançar o reino dos céus, quando que a igreja primitiva viveu de uma forma digna diante de Deus, enfrentando as maiores perseguições que a igreja enfrentou, e mesmo assim eles cuidavam uns dos outros, eles se preocupavam com as condições uns dos outros, dos mais humildes. Por que o apóstolo Paulo, ele disse para a igreja de Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, dizendo: eu não tenho nada, olhando para a atitude de vocês, que possa me gloriar, do que vocês estão fazendo, porque vocês, quando vão ceiar, vocês não olham para os mais humildes, para os mais simples, para os que têm menos condições. Vocês comem tudo que tem, bebem tudo que tem, desprezando assim a igreja do Senhor, humilhando a igreja do Senhor, humilhando os humildes. Porque na época dos apóstolos, a Santa Ceia é diferente, era diferente da forma como ela é servida hoje. Lá era uma mesa farta de comida, de vinho, e aí as pessoas ricas, as pessoas que tinham mais condições, chegavam e comiam à vontade, bebiam à vontade. Aí quando chegava a vez da pessoa simples e humilde, não tinha mais nada para se comer e nem para se beber, não tinha mais como participar da ceia. Aí Paulo diz: será que isso é motivo de eu me gloriar? Paulo diz: de maneira nenhuma vou me gloriar nessa atitude de vocês, porque vocês estão desprezando a igreja do Senhor. Vocês não têm casa para comer? Paulo diz: vocês não têm casa para comer? Vem à casa de Deus e esquece de que esse irmão simples e humilde faz parte também do mesmo reino de Deus que vocês faz parte, mas pensavam só neles. Será que está sendo diferente hoje do que era na igreja de Coríntios? Quando Paulo encontrou eles vivenciando
daquela forma, daquela maneira, praticando a Santa Ceia, a ceia do Senhor daquela maneira, se preocupando só no estômago deles, e esquecia de que as outras pessoas também deveriam participar. E por isso a palavra diz que quando você vai ofertar na casa do Senhor, primeiro você tem que fazer um exame da sua consciência, da sua alma. Se você tiver alguma divergência com o irmão, se você prejudicou o irmão, se você trapaceou um irmão na fé, prejudicou ele de alguma forma, antes de você depositar a sua oferta na casa do Senhor, você tem que primeiro se corrigir com esse irmão. Você primeiro tem que procurar esse irmão ao qual você prejudicou, ao qual você usou de maneira injusta e obteve vantagem sobre a vida dele, ou ofendeu ele de alguma forma. Primeiro você tem que consertar com seu irmão, para depois você ter o direito de levar a sua oferta à casa do Senhor, para que Deus a receba. Aí você tem examinado as Escrituras? Você acha que a palavra de Deus, o reino de Deus é brincadeira? Que Deus é menino? Que Deus não está observando? Deus nos conhece pelo nosso coração, pela atitude de nossas emoções e sentimentos. Deus, Ele está sempre atento a tudo que se passa na nossa vida. Nada passa desapercebido diante dele. E aqui o apóstolo Tiago está trazendo exatamente esta orientação entre aquele que é mais humilde, que é mais simples. O irmão que é humilde e simples deve se orgulhar da sua dignidade. Ele é simples, tem menos condições, mas é uma pessoa que tem dignidade. É uma pessoa que anda em retidão. É uma pessoa que vive agradando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Aí ele entra ao irmão rico. Ao irmão rico deve se orgulhar da sua pequenez, não das suas condições financeiras. Porque aí ele dá um exemplo, assim como a erva do campo, através do sol, ela cai, a sua flor e toda a sua beleza e glória desvanece, se acaba. Da mesma forma, o rico, ele definirá, ele morrerá em meio aos seus muitos compromissos. O que está matando a sua vida espiritual, você que tem condições financeiras, são seus muitos compromissos. Porque cada vez mais você vai se envolvendo com seus compromissos de adquirir e a ganhar mais dinheiro na sua vida, que você esquece de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí você vai se acabar nesses muitos compromissos. Por isso o apóstolo Paulo escreve e diz que nós que fomos alistados pelo Senhor como soldados, não devemos agir de maneira que venhamos a desagradar aquele que nos alistou. Você tem que viver a sua vida, seja ela humilde, ou seja uma vida que tenha riqueza, mas olhando para a orientação da palavra de Deus, para que você não venha perder a tua vida eterna por um simples detalhe. Por um simples detalhe, o rico pode perder a sua vida eterna. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha. Não é essa agulha de costurar, não. Essa agulha que a palavra está referindo é uma das portas da entrada da cidade de Jerusalém, que era em forma de uma agulha, que um camelo não conseguia passar, porque era uma entrada pequena. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, se a pessoa assim quisesse
Era mais fácil um camelo ainda passar por esse buraco, por essa porta de Jerusalém, que tinha uma forma de uma agulha, do que um rico se salvar. Por quê? Porque o rico coloca toda a sua confiança em sua riqueza. Em sua riqueza que a traça corrói, o ladrão rouba, e que muitas vezes traz mais a ele uma vida distante de Deus do que uma vida próxima de Deus. Porque se você não usa a sua riqueza em prol do reino de Deus, então você não está fazendo nada de proveito para a sua vida espiritual. Não está fazendo nada de proveito para a tua salvação. Porque o que está matando você, que é rico, são os seus compromissos. Os seus muitos compromissos. Porque você não tem o domínio próprio de separar o momento que pertence a Deus na tua vida e os teus compromissos. Você não pode trabalhar, se comprometer com as coisas desta vida, se embaraçar tanto com as coisas desta vida, que você vem esquecer de viver a sua vida com Deus, de colocar em prática o amor fraternal, de colocar em prática o amor de Deus, a compaixão, a misericórdia de Deus, de fazer com que aquilo que Deus te deu, de tanta abundância, é para suprir a necessidade daqueles que não têm nada. Ou não é assim que a palavra nos ensina? Por que não se pregam essa verdade dentro da igreja? Porque se pregar essa verdade dentro da igreja, não vai ficar nenhum rico dentro da igreja. E o que importa para certos religiosos, como naquela época, era exatamente ter pessoas ricas na igreja, que mesmo depositando da sobra, vão dar uma vida de regalia a eles, e uma vida boa à sua família e à sua pessoa. E esquece que o reino de Deus não consiste em se ter riqueza. O reino de Deus se consiste em ter dignidade e reconhecer a sua pequenez, de não amar ao dinheiro, de não colocar o dinheiro em primeiro lugar. Não podemos servir ao dinheiro. O dinheiro é que tem que servir ao propósito de Deus na sua vida. Você pode usufruir dele, mas você tem que usar ele para que o teu irmão em Cristo Jesus, por mais simples que seja, mas que tem necessidade, seja socorrido também por aquilo que Deus te deu, porque você não vai levar nada. Tudo passa e passa depressa. Então toma cuidado, se desperte enquanto é tempo. Comece a diminuir os teus compromissos, você que é rico e que só vive se comprometendo, se envolvendo cada vez mais em compromisso em negócios que tem te afastado de Deus, que tem feito você olhar só para as condições financeiras que você quer cada vez mais que aumente na sua vida. E esquece da igreja. Se der para ir uma vez por semana, vai na igreja. Vai, entra e sai da mesma forma como entra. A palavra que você escuta não faz nenhum efeito na sua vida. Então a palavra, como ela não volta vazia, ela só vai servir de testemunho contra você no dia do julgamento final. Enquanto ela poderia estar ali transformando a sua vida, mudando a sua vida, fazendo você ser um exemplo da palavra de Deus, como nós vimos nos evangelhos que havia mulheres de posição, mulher do procurador, que servia a Jesus, e essas mulheres era que mantia todo o sustento do ministério de Jesus com os discípulos, com as suas ofertas, com as suas ajudas. E tinha pessoas importantes, tinha pessoas humildes e simples, mas tinha pessoas importantes, de condições. O que ofereceram a Jesus quando ele nasceu? Os 3 magos: ouro, incenso e mirra. Ofereceram o melhor que eles tinham, porque reconheceram ali
que aquele menino era o Filho de Deus, o prometido Messias, que estava para chegar. E era merecedor, era digno de que nós fizéssemos o melhor para Ele, como hoje é também. Se você não faz o melhor para Deus, Deus não tem o valor que deveria ter na sua vida. Você não está levando a sério o teu compromisso com o reino de Deus. O nosso compromisso é com o reino de Deus. E essas duas coisas você tem que pensar. Você tem que pensar que o valor que você deve se orgulhar de ter na sua vida é a sua dignidade. Lembrar que tudo passa e passa depressa. E o rico deve se orgulhar na sua pequenez. Eu tenho condições, eu sou rico, mas eu sou uma pessoa pequena diante de Deus. A grandeza está em Deus, a grandeza pertence a Deus. E se você se envolver com compromisso demais na sua vida, você vai perder a sua vida eterna com Deus. Como o apóstolo Tiago está dizendo aqui, você vai definhará, ou seja, morrerá aos poucos. É aos poucos você está morrendo espiritualmente, está se matando, assim como o sol acaba com a erva do campo, faz a erva do campo secar, perder toda a sua formosura, sua beleza. Então, da mesma forma, os compromissos demasiadamente demais na tua vida vai fazer acontecer a mesma coisa com você. Ele traz o exemplo de como o sol faz com a erva do campo. Então os teus compromissos irá fazer na sua vida também, levando você à morte, a secar, a perder toda a sua glória, toda a sua beleza, porque você está colocando em primeiro lugar os teus compromissos, a avareza, o ganhar dinheiro nesse mundo, porque o mundo capitalista tem levado as pessoas a ganhar dinheiro. Se hoje a igreja de Jesus, todos eles que estão na igreja, os ricos que estão na igreja de Jesus, se eles tivessem verdadeiramente o compromisso com Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, de cuidar primeiro dos da fé, não haveria um irmão sequer na igreja que passasse necessidade. Mas os seus muitos compromissos é que estão levando você a perder o que tem de maior valor, de maior tesouro, que você tem esquecido, que é o reino de Deus. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. São palavras de Jesus. Então nós temos que olhar para essas duas condições. Você que é humilde, não se envergonhe de ser humilde. Você que tem poucas condições, não se envergonhe. Se alguém te humilhar, não dê atenção a nenhuma palavra de desprezo, de humilhação. Faça como os exemplos, faça como o paralítico do tanque de Betesda, que não deixou ser influenciado pela indiferença, pela falta de amor, de compaixão, de misericórdia, daquela multidão, que não teve uma pessoa que tivesse compaixão dele, misericórdia dele, que estendesse a mão para ele, para que ele fosse curado naquele tanque. Mas o próprio Jesus, o próprio Deus, conhecendo a história dele, e quanto tempo ele estava ali daquela forma, daquela maneira, viu todos os esforços dele. Por isso, os teus esforços em prol do reino de Deus, em demonstração de fé, não será em vão diante de Deus. A palavra diz que o nosso trabalho não será em vão diante de Deus. Haverá uma recompensa. E o próprio Jesus vai lá no meio daquela multidão de enfermos e só procura uma pessoa, a única que, sem que alguém o estendesse a mão para ele, ele não iria conseguir o milagre que ele precisava. Ele só iria conseguir o milagre se tivesse uma pessoa que estendesse a mão para ele. Mas como Jesus viu que todos que estavam ali eram egoístas, só pensavam neles, então Jesus só curou um, aquele que tinha fé, aquele que não deixou ser influenciado pela indiferença. Então, se você é simples e humilde, e se o rico o lhe trata com indiferença, não ligue não, porque Deus lá do céu está olhando. Ele está observando tudo.
e tudo passa e passa depressa. Se orgulhe na sua dignidade, na sua simplicidade, na sua humildade. Deus dá honra aos humildes, mas abate os soberbos. Deixe que a soberba dos ricos destrua eles próprios. Como o próprio Salomão afirmou isso também, que o que anuncia a queda de uma pessoa é exatamente a sua soberba. A soberba, ela precede a queda, a desonra. Então, olhe para o que a instrução do apóstolo Tiago, em sua carta, ele está aqui destacando, ele está colocando aqui essas duas pessoas, comparando essas duas pessoas e o que acontece com essas duas pessoas e deveria acontecer com essas duas pessoas. O humilde olhar para a sua dignidade e não se preocupar porque é humilde, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que se acha perdido. E o rico, na sua riqueza, ele tem que se orgulhar na sua pequenez e lembrar de que se ele se envolver demasiadamente com os compromissos desta vida, ele vai perder a vida dele com Deus. Assim como o sol destrói a erva do campo, os seus compromissos estão destruindo a sua vida com Deus. E quantos ricos se tornaram apenas religiosos? Apenas religiosos. Qual é o rico dentro da igreja que ao chegar na igreja se senta do lado do mais simples e humilde? Me diz aí. E ao sentar, se acaso vier a sentar, por não haver outro lugar, se ele cumprimenta a pessoa que está do lado, se ele pergunta ao irmão que está do lado, simples e humilde, como é que estão as suas condições? Quais são as suas necessidades? Meu irmão, tem se preocupado? Tem dito para ele, olha, depois do culto, eu quero conversar com você? E chama ele lá no canto e pergunta, onde é que você mora? Como é que você está vivendo? E aí, sem você dizer a ele o que você vai fazer, você chega de surpresa na casa dele e vai lá e supre as necessidades dele. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a verdadeira demonstração do amor de Deus, daquele que não tem avareza, daquele que sabe utilizar aquilo que Deus dá em prol do seu próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Você só ama a si mesmo quando você faz só por você. E quem ama a si mesmo não consegue negar a si próprio. E não negando a si mesmo, não entra no reino dos céus. Jesus diz, se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Você tem tratado o teu irmãozinho na fé, o teu irmão na fé, com justiça? Ou tem tratado com desigualdade? Ou você tem tratado de maneira irresponsável, prejudicando a ele, dando calote nele, tirando dele a única coisa às vezes que ele tem? É essa maneira de viver que você diz que tem na palavra de Deus? Não tem não, nessa palavra aqui não tem não. Porque Deus tem me dado a graça de ler essa palavra há 30 anos, lendo essa palavra há 30 anos, e eu não encontrei nenhuma instrução de Deus que se diz que esse deve ser o comportamento seu. Pelo contrário, olhe para os exemplos da palavra de Deus, olhe para os exemplos de Jesus. Quem é que acompanhava Jesus? Quem estava ao lado de Jesus? Quem Jesus acudia? Lá nos desertos, a multidão ia atrás de cura, de libertação. As pessoas não se preocupavam nem com o que comer, nem com o que levar. Que era necessário até Jesus providenciar alimento para eles, para que eles não viessem a desvanecer ao retornarem para suas casas. Os discípulos orientavam até Jesus para que Jesus dispersasse a multidão,
Senhor, despede eles para que eles vão às aldeias mais próximas comprar comida, porque aqui não tem o que comer. Nós estamos no deserto. Aí Jesus diz: dê vocês de comer a eles. E os discípulos: como é que nós vamos dar de comer a eles, se nós não temos? Aí chega um discípulo e encontra um garoto. Ó, tem um garoto aqui que trouxe cinco pães e 2 peixinhos. Ou 2 pães e 5 peixinhos. Não importa a quantidade, mas para a multidão não iria saciar, porque aquela criança, aquele menino, trouxe comida para ele. E Jesus disse: me dê aqui. E ele multiplica aqueles poucos pães e poucos peixes, ao ponto de alimentar quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrar 12 cestos cheios de pães e peixes. É essa a preocupação que nós temos que ter em Cristo Jesus, de viver em Cristo Jesus. São poucos que vão entrar no céu, porque são poucos os que são capazes de abrir mão de si mesmo, do seu próprio eu, do seu próprio egoísmo, de ser desprovido de qualquer tipo de avareza. São poucos que são capazes de dividir o seu pão, ou de muitas vezes fazer como a parábola do amigo que chega à meia-noite na casa do outro amigo, mas ele não sabe as condições do amigo a quem ele está batendo na porta, mas ele está cansado, ele está com fome, ele está com sede, a jornada foi longa, mas ele conhece, ele sabe que a porta que ele está batendo é de um amigo verdadeiro, de uma pessoa sincera, de uma pessoa de um coração honesto, puro, que tem amor fraternal, que tem amor de Deus verdadeiramente no coração. Então esse amigo, ao procurar o outro, ele sabe, porque é amigo, e o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro, disse Jesus. O amigo abre a porta à meia-noite, o faz entrar. Não sabemos se ele estava viajando sozinho ou se estava acompanhado da família. Apenas a palavra diz que ele chega e bate na porta do amigo, porque ele sabe que ali tem um amigo, que ele pode contar com ele. Ele não sabe as condições do amigo, mas sabe que pode contar com o amigo e recolher ele e dar a ele um abrigo durante a noite, e quem sabe até um pedaço de pão para que ele possa comer e água para beber. Mas ele não sabe as condições, mas o amigo que o recebe não tem um pedaço de pão para dar a ele. Pegou ele num momento em que ele não tem condições ali de dar um pedaço de pão a ele, mas ele não disse para o amigo as condições que ele se encontra. Por quê? Porque ele sabe que aquele amigo veio a ele porque sabe que ele é um amigo, e o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro amigo. Então, se são amigos, ele diz: eu vou procurar dar um jeito nessa situação e não vou deixar desamparado o meu amigo. Eu não tenho, mas eu tenho meios de procurar quem tem para socorrer a esse meu amigo que chegou aqui em casa durante essa madrugada, com fome, com sede, cansado. E ele deixa o amigo em casa: ó, fica aí, aguarda um pouco aí, que eu vou ali e volto já. E ele sai à meia-noite à procura de um outro amigo que ele considerava ser amigo dele, e que sabia que esse outro amigo tinha condições de socorrê-lo. Ele bate na porta, esse outro amigo até cria barreira para não se levantar naquela hora, daquela madrugada, naquela hora. Usa o argumento: amigo, eu já estou deitado junto com a minha família, meus filhos já estão todos deitados, não tem como você vir pela manhã? E esse não, porque eu tenho que socorrer o meu amigo que chegou agora com fome na minha casa, e eu não tenho um pedaço de pão para dar ele. Eu quero apenas que você me empreste 3 pães para que eu possa socorrer o meu amigo que chegou com fome em minha casa. E aí a insistência dele
fez com que o outro amigo se levantasse, pegasse os 3 pães e desse a ele, naquela hora, naquela madrugada, naquelas horas tarde da noite. E ele vai então e socorre o amigo com os pães que ele consegue, porque ele não deixou desamparar o amigo. Por que tem essa parábola? Porque é o exemplo de como deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Diante de Deus. Deve ser o nosso comportamento diante de Deus. Deve ser o nosso viver. Amar o próximo como a si mesmo é cuidar do próximo. Assim como você cuida de você. Assim como você busca suprir as suas necessidades, então você tem que buscar suprir as necessidades dos seus irmãos, primeiramente os da fé. Porque é assim que a palavra nos ensina. E o apóstolo Tiago está exatamente trazendo aqui os 2 exemplos. Do irmão que é humilde de condição, que é simples, que é humilde de condição, mas que não deve se envergonhar e deve se orgulhar na sua dignidade, deve olhar para a sua dignidade. E do rico, que deve olhar para a sua pequenez, deve reconhecer que ele é pequeno e que ele não é nada diante de Deus, que a sua riqueza, ela será destruída, irá destruir a vida dele, como o sol destrói as ervas do campo, se ele se comprometer demais com os compromissos desta vida e esquecer de viver a vida em Cristo Jesus. Se isso não fosse importante, se essa orientação não fosse importante, ela não estaria aqui na palavra de Deus. O apóstolo Tiago não estaria trazendo a importância de você que é rico e quer ser salvo. O rico tem condições de salvar? Tem. Mas se ele deixar de amar o dinheiro, se ele deixar de ter amor ao dinheiro, dele saber administrar o dinheiro, não só em prol da sua vida, da sua família, do seu bem-estar, mas também do bem-estar e da família de cada um daqueles que confessam a mesma fé que ele confessa. Se ele não pode socorrer a todos, mas que ele socorra a todos quanto puder socorrer. Faça a sua parte, porque aí Deus te recompensará. Deus tem um tesouro maior. Aquele jovem rico que procurou Jesus, dizendo: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? Sim, Senhor, desde a minha mocidade eu pratico os mandamentos. Então ele era uma pessoa que conhecia a lei, era uma pessoa que tinha um bom comportamento em relação aos ensinamentos, aos mandamentos. Aí Jesus olhou profundamente para ele e disse para ele: se você quer ser perfeito, olha, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, tudo. Jesus não disse para ele: ó, vende aí a metade dos seus bens, fica com a parte para você sobreviver. Não. Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. Vem e segue-me e você terá um tesouro no reino dos céus. Mandou vender tudo o que ele tinha, mandou ele abrir mão de toda a riqueza que ele tinha. E sabe o que aconteceu? Que a palavra diz que ele abaixou a cabeça, entristecido, e voltou triste para a sua casa, porque ele era dono de muitas propriedades. Então, o tesouro dele não estava no desejo dele de ganhar a salvação. O tesouro dele estava nas riquezas e propriedades que ele possuía. O seu tesouro tem que estar no reino de Deus, na salvação da tua alma, que é eterna. Porque é melhor viver uma vida simples e humilde, mas com dignidade, do que viver uma vida de riqueza, de luxúria, onde você, diante dos seus compromissos, você deixa de viver o Evangelho, deixa de viver a vontade de Deus, por causa dos seus compromissos, em busca da riqueza, do acúmulo de riqueza, de tesouro nessa terra, onde Jesus disse: não ajuntei tesouros nessa terra. Se você tem negócio, então trate bem o teu negócio, de maneira que, ao Deus abençoar o teu negócio, não só você seja beneficiado e a sua família viva bem, mas que você possa socorrer
aos teus irmãos na fé em Cristo Jesus. Aos mais simples, aos mais humildes. Porque é o que a palavra de Deus ensina. Deus não desampara os humildes. Deus não desampara. Deus despreza os soberbos. Esses que acham que são grandes por causa de sua riqueza, do seu dinheiro, que para Deus não vale nada. Não vale nada, porque Deus é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Na hora que Deus quiser reter e tirar tudo de você, Ele tira. Ele não tirou o reinado de Nabucodonosor durante 7 anos? Não fez ele viver como um animal no campo, comendo capim, porque não quis reconhecer a grandeza de Deus? Deus não destruiu o outro rei que veio depois de Nabucodonosor, que quis usufruir daquilo que é santo diante de Deus e que quis profanar os utensílios que foram tirados da casa de Deus em uma festa, usando em uma festa de depravação. Aí o anjo de Deus veio lá e escreve na parede o fim da vida dele, dizendo a ele: seus dias foram contados e pesados na balança, e você foi achado em falta. E quando ele soube a definição das escrituras, que foi interpretada por Daniel, ele caiu para trás e morreu na mesma hora. Morreu, como diz as escrituras, diz que acabou. Se Deus pesar você hoje na balança, o que ele vai encontrar? Se Deus pedir a tua alma hoje, o que você tem para dar em troca? O que você vai conseguir levar? Você se acha tão sábio, tão entendido, tão intelectual, mas sempre tem alguém mais inteligente do que você nessa terra. Mas a verdadeira sabedoria, como diz Tiago, é aquela que vem do alto. É essa sabedoria que nós temos que ter, não essa terrena, carnal, pecaminosa, que só quer nos levar a ser influenciado por esse mundo, pelo sistema desse mundo, governado pelo próprio diabo, porque o mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo, o sistema financeiro desse mundo inteiro é governado pelo maligno. Quem tem cuidado de você, quem tem amparado você, é Deus, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5. É Deus que cuida e que ampara de cada um de nós. E nós, na nossa simplicidade, temos que ter orgulho de termos dignidade. É melhor viver uma vida simples, digna diante de Deus, do que viver uma vida de riqueza, trapaceando o irmão, o próprio irmão na fé. Trapaceando o próprio irmão na fé, dando calote no irmão na fé, prejudicando, tirando proveito. Essa é a vida cristã que a palavra de Deus ensina, que você deve fazer com teu irmão. Em vez de você cuidar, fazer o bem, tratar pelo menos com honestidade, com justiça, porque se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não entra no reino de Deus. E como é que você está sendo justo com o teu irmão quando você faz algo que prejudica o teu irmão? Que trapaceia, que faz com que ele tenha prejuízo, que tenha perdas, de maneira injusta. Que tipo de justiça você está tendo? A igual a do ímpio, que o ímpio só pensa nele. Ele prejudica até os seus familiares, se for preciso, para ele se dar bem na vida. O ímpio faz isso. E o cristão, filho de Deus, não deve seguir o exemplo dos ímpios, dos escribas e dos fariseus. A justiça que você tem que colocar em prática, ela tem que ser a justiça que Jesus ensinou e colocou em prática. A de fazer o bem, não importa quem, não esperando nada em troca. Quando você vai fazer o bem a alguém, sabendo que aquela pessoa mais na frente tem como te retribuir,
você não tem galardão nenhum, você não tem recompensa nenhuma de Deus. Mas quando você faz o bem a uma pessoa necessitada, que não tem de maneira nenhuma de um dia te retribuir, aí você terá um galardão no reino de Deus. Você terá recompensa nos céus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. E quem faz a um desses pequeninos está fazendo a ele, e Deus irá abençoar. Então aqui é para você refletir, tanto você, irmão simples e humilde, de condições financeiras simples e humildes, não se sinta menor do que ninguém. Se glorie na sua dignidade. Continua sendo digno, continua sendo honesto, continua sendo verdadeiro, continue sendo justo, continue tratando um aos outros com amor, com dignidade. E você que é rico, dê valor à sua pequenez, reconheça a sua pequenez diante de Deus, se orgulhe por você ser pequeno diante de Deus. Você pode ser grande diante dos homens, pelo que você possui, mas diante de Deus você é pequeno. E lembre-se, assim como o sol faz a erva do campo secar, e tira toda a beleza da erva do campo, os teus compromissos fará o mesmo com você, destruirá você. Você que se envolve, você que é irmão na fé, você que serve a Jesus e se envolve tanto com os compromissos desta vida, em busca de dinheiro, e esquece de viver o verdadeiro amor de Deus e a prática dele, você nega a eficácia da piedade, e você não vive o amor de Deus um para com os outros, por causa dos teus muitos compromissos, vai acontecer com você a mesma forma que acontece com a erva do campo. Vai chegar um dia que ela vai secar, você vai secar, a tua beleza vai acabar, a tua glória vai passar. Como disse ele aqui, tudo passa, e passa de maneira rápida. E o mais importante para você é você dar valor à tua vida eterna com Deus. Não adianta você correr atrás de dinheiro, enquanto que a palavra de Deus diz que quando você está servindo a Deus e agradando a Deus, as bênçãos de Deus é que correm atrás de você. Como diz aqui o escritor de Hebreus, que nós estamos lendo e relendo esse versículo de número 5 do capítulo 13, dizendo: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possui. Se alegre com aquilo que você possui. Você é simples, é humilde, se alegre com a sua dignidade, se alegre com o que você possui, se alegre, não se preocupe, continue sendo essa pessoa simples e humilde, mas de um coração bom, generoso, cheio de humildade, de dignidade. Aí ele diz aqui: alegrai-vos com tudo que você possui, porque ele, está em letra maiúscula, a palavra está referindo a Deus, ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Deus não vai nos abandonar e não vai desamparar você, meu irmão em Cristo Jesus. Você que é simples, você que é humilde, você que tem passado por essas lutas, por essas dificuldades, mas continue na sua dignidade, se glorie nela, continue servindo a Deus, que o Senhor tem recompensa para ti. E você que é rico, e você que é rico e que está aí se definhando, morrendo por causa dos seus muitos compromissos, mude de direção. Você quer ser salvo? Mude de direção. Diminua os teus compromissos, de maneira que você tenha tempo para servir a Deus e para você servir ao teu irmão. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O nosso dever é servir um ao outro, é cuidar um do outro. O que é amar o próximo como a si mesmo? É aquilo que você faz por você, você fazer pelo teu próximo, pelo teu irmão, primeiramente os da fé. E quando você trata com injustiça o teu irmão, imagine o que vai acontecer com você quando você estiver diante de Deus, onde você vai ser julgado.
pelo verdadeiro, justo juiz, que não deixa passar nada, não deixa passar nada, nada passa desapercebido diante dele. Ele sonda os nossos corações, as intenções do nosso coração. E quando você está prejudicando o teu irmão na fé, será que Deus não está ali vendo a intenção do teu coração? Por que você está fazendo aquilo? Por motivo de avareza? Por motivo de egoísmo? De pensar só em você? O mal que você está fazendo ao teu irmão, ele vai vir sobre você. Cedo ou mais tarde, mas vai vir. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. Você colhe aquilo que você planta. Você pode passar o tempo que você achar que nada vai acontecer. Davi passou um ano depois que ele cometeu aquele vacilo dele. Passou um ano. E durante esse ano inteiro, nada aconteceu de ruim na vida dele. Deus não cobrou, Deus deixou passar. Passou um ano, Deus esperando que ele tomasse a iniciativa de chegar para Deus e reparar o que ele tinha feito de errado. Mas como passou um ano e ele não tomou nenhuma iniciativa, aí o próprio Deus toma a iniciativa. Vai lá, através do profeta, e fala para ele. Começa contando uma história para chamar a atenção dele. Começa contando uma história para que ele se revolte contra o personagem da história, que era exatamente ele, mas ele não sabia que era ele. O profeta chega para ele e conta a história. Olha, havia um homem muito, muito rico, que tinha muitas ovelhas. Ele poderia pegar qualquer ovelha que ele tivesse, mas havia um outro que só tinha uma. E esse rico que tinha muitas ovelhas, esse outro homem poderoso, rico, que tinha muitas ovelhas, foi lá e pegou a ovelha do único homem que tinha, só tinha uma. Ele foi lá e pegou a ovelha dele e ainda depois mandou matá-lo. Aí Davi fica indignado. Quem é esse que eu quero mandar matá-lo? Ele. Aí o profeta vai e diz: é você essa pessoa. Aí o profeta vai, pela orientação de Deus, diz a ele e começa a dizer para ele o que ele fez e que agora chegou o momento de prestar conta. Aí Deus manda ele escolher entre 3 castigos. Se ele queria que Deus castigasse por causa dele a nação de Israel inteira, ou se o castigo viesse sobre ele, sobre a sua casa. Aí ele chora e diz para Deus, pediu perdão a Deus e diz para Deus: não, Senhor, não castigue a nação de Israel, o teu povo, por causa do que eu fiz de errado. Se alguém é merecedor de algum castigo, sou eu que pratiquei o que desagradou a ti. Então que eu seja castigado e não o teu povo, que caia sobre mim, sobre a minha casa, a minha família. E Deus vai lá e permite. Aí vem a justiça de Deus sobre a vida e a família de Davi. E daquele dia em diante, a família de Davi só experimentou desgraça. Um irmão estrupou a irmã, o outro irmão ficou com raiva porque o irmão havia estrupado a irmã, foi lá e matou o irmão. O que matou o irmão arquitetou durante alguns anos derrubar o próprio pai do trono, ao ponto de fazer com que Davi abandonasse o trono de rei para que o seu filho assumisse, porque o seu filho estava vindo e já tinha convencido o povo a ficar do lado dele. Abisalão vem lá com tudo que tem, com tudo que ele tinha planejado,
E aí Davi está no palácio, lá na parte de cima, na varanda, observando, quando um dos seus conselheiros anciões chega por trás dele e diz: e aí, Davi, o que você vai fazer? Teu filho está vindo aí para te derrubar do trono, e está vindo com uma grande multidão. Se Davi fosse guerrear contra o próprio filho, é lógico que Davi iria vencer, porque Davi tinha um exército muito mais bem preparado. Mas o que iria acontecer? Muitos irmãos iriam morrer. Muitos dos inocentes que acreditaram na mentira do filho de Davi, de ele querer usurpar a força, o reino e o trono do pai. Você sabe o que Davi disse? Eu não vou agir como Saul agiu contra mim, e nem vou agir como meu filho. Pegou suas coisinhas e saiu pela porta dos fundos e deixou. Pegou a arca da aliança, os sacerdotes levando a arca da aliança, atravessaram o riacho. Quando atravessou o riacho com os seus 300 homens, e os seus 300 homens de elite, com sangue na boca, de doido para guerrear, doido para entrar na guerra. E Davi disse: não, nós vamos fugir. Se ele quer o trono, então ele fique com o trono. Se Deus olhar para mim novamente e me der a graça de eu voltar ao trono, assim se faça a vontade de Deus. Mas não vou lutar contra o meu filho. Não vou lutar contra o meu filho. E esse filho, que apunhalou ele pelas costas, mas ele ainda demonstrou amor para com esse filho. Apesar de muitas vezes o renegado, não aceitava quando ele vinha falar com ele no palácio. Sempre dava uma desculpa. E então o filho começou, quando as pessoas vinham com alguma questão para apresentar durante o rei, porque isso era um costume deles, quando alguém tinha uma questão, aí tinha um dia determinado para aquela pessoa ir falar com o rei sobre a sua questão, para que o rei pudesse resolver essa questão. Aí ele ficava no meio do caminho. Se achegava aquela pessoa, abraçava aquela pessoa sabia que ele era filho do rei, e aí perguntava à pessoa: e eu, para onde é que você está indo? O que você vai falar com meu pai? E a pessoa contava. Aí ele dizia: se eu estivesse no lugar do meu pai, eu te dava toda a razão. E ele começou a conquistar as pessoas assim, para ficar do lado dele. Olha, se eu fosse o rei, se eu estivesse no lugar do meu pai, eu te dava razão. Você tem razão na sua questão. E assim ele foi conquistando, trazendo o povo para o lado dele, a ponto de levar esse povo junto com ele para derrubar Davi do trono. Mas Davi, muito sábio na sua sabedoria, deixou Deus no controle de tudo. Ele quer o trono, está aí o trono, fique com ele. Se Deus se lembrar de mim novamente, ele vai me trazer de volta a esse trono. E aí ficaram escondidos no meio do mato com os 300. Mandou a arca da aliança voltar ao palácio. Ele mandou o sacerdote trazer a arca de volta. Agora vocês voltem para o palácio e deixem que eu, com meus soldados aqui, os 300 de elite, da guarda de elite dele, foram para o meio dos matos. Ficaram só observando dos matos o que estava acontecendo na cidade. E os soldados de Davi doidos para ir lá. Vamos lá, nós vamos vencer. Enquanto o filho dele estava fazendo todo tipo de coisa perversa diante de toda a cidade, que não convém nem eu falar aqui, mas se você ler as escrituras, você vai ler e vai entender. Mas o que Deus, o que fez, o que aconteceu? Um dia o filho dele foi para a guerra, foi lutar uma guerra, não tinha experiência de guerra, não era um guerreiro igual o pai,
foi um dia para a guerra, não sabia nem montar direito, nem fugir no cavalo, ele sabia direito, só sabia se apresentar, porque tinha uns cabelos bonitos, tecido com fios de ouro, que quando ele passava pelo sol brilhava, ou seja, só queria se mostrar, se apresentar como bonitão, gostosão. Aí na guerra, fugindo do inimigo, não olhou para frente, tinha uma árvore com os galhos feitos como se fosse uma armadilha de enforcamento. Ele vinha correndo no cavalo, olhando para trás, não olhou para frente, o cavalo viu, se desviou e ele ficou enganchado com a cabeça naquela furca daquela árvore, empedurado. Não chegou a morrer, mas aí uma outra pessoa viu isso, sabia quem era ele, foi lá e matou ele, pegou uma espada e matou o filho de Davi. Você sabe o que Davi fez? Chorou amargamente, chorou profundamente. O choro dele foi tão grande que toda a cidade, todos os moradores da cidade ouviram o clamor e o choro dele. Gritava alto: meu filho, Absalão morreu. Chorou pela morte do filho, o filho que o havia traído, o filho que havia apunhalado ele pelas costas, que havia expulsado ele do trono. Mas o que prevalecia no coração de Davi era o amor. Não importasse o que o filho tivesse feito, mas ele não poderia deixar de amar, porque era o filho dele. Por isso Deus nos ama, porque somos filhos. Ele nos deu a oportunidade de nos tornarmos filhos por meio de Cristo Jesus. E aí foi necessário que o chefe do exército dele, de Davi, viesse falar com ele. Dissesse: olha, você está envergonhando todos os seus soldados, que sempre deram a vida por você. Você está envergonhando essa nação, chorando desta maneira pelo teu filho, depois de todo o mal que o teu filho fez contra você e contra esse povo. E agora você chora desta maneira? Se você não mudar de atitude, amanhã não vai ter nenhum de nós ao teu lado. Aí quando Davi ouviu aquelas palavras, aí ele abranda o choro dele. Aí ele vai conviver com aquela perda de maneira mais calma, sem expressar da maneira como ele estava expressando. Entendeu? A pessoa que traz notícia da morte do filho dele, que tinha matado o filho dele, na hora que trouxe a notícia, ele manda matar a pessoa na hora. Na hora. Porque não deveria ter matado, porque era filho dele, porque ele tinha dado uma ordem. Davi tinha dado a ordem ao chefe do exército dele, ao chefe do exército, da elite do exército dele, para que cuidasse do filho dele naquela guerra e não deixasse ele morrer. Davi tinha dado essa ordem. Amar o próximo, amar o irmão, é dar a vida por ele, é se preocupar com ele, mesmo que ele te faça mal, mas você o trata bem, ou você faz o bem, porque no final de tudo, quem vai te recompensar é Deus, não é um homem dessa terra. E cada um de nós vamos passar por um julgamento. Vamos passar pelo julgamento do trono branco de Deus. E quando chegar lá, nenhum de nós vai ter argumento para argumentar com Deus, para que Deus venha nos perdoar ou nos livrar daquele julgamento, da justiça dele, porque ele é justo. Ali não vai ter ninguém para apadrinhar você, não. Ali a tua riqueza não vai poder falar por você, não.
que você viveu e que você achou que Deus não estava vendo, vai estar lá diante de você, testemunhando contra você. Então, para que isso não aconteça, você precisa viver o amor de Deus, viver a vida de Cristo Jesus. Como Paulo diz, Cristo vive em mim. O viver para mim é Cristo. É viver pela vida dos outros, pelos perdidos, pelos necessitados, pelos carentes, pelos aflitos, pelos cansados. É olhar para a vida dos irmãos, que na sua simplicidade ele mantém, na sua humildade, mas ele mantém a dignidade. Ele mesmo sendo simples e humilde de condições, mas ele é fiel a Deus. Quando ele vai ofertar, ele oferta o melhor que tem. Ele não faz como o rico que dá da sobra, que muitas vezes nem dizimista fiel é. Porque olha para o dízimo como se fosse um montão de dinheiro, e que na realidade é o mesmo valor diante de Deus daquele simples, o irmão simples e humilde que está levando o dízimo dele. Qual é a diferença de um dízimo de 10 mil para um dízimo de 10 reais? Não tem diferença nenhuma. É o mesmo 10%. É o mesmo dízimo diante de Deus. Se Deus te deu 100 mil, o teu dízimo é 10%. Se Deus deu só 100 reais àquele outro irmão, o dízimo dele é 10%. Então nenhum deu mais do que o outro e nenhum deu menos do que o outro. Nenhum foi infiel. Agora, se você não dá o certo, se você não devolve o que é de Deus, imagine, se você é capaz de tirar até de Deus o que pertence a Deus e que não é teu e pertence a Deus, imagine do teu irmão. É por isso que você vai acabar como a Eva do campo, que os teus compromissos vai destruir a sua vida, porque está sendo mais importante para você do que o reino de Deus. Olha para a carta de Tiago, olha para a orientação de Tiago. Aí ele traz a comparação entre o irmão simples, humilde, mas que deve se orgulhar pela sua dignidade, e ele fala que o rico deve se orgulhar da sua pequenez e não da sua riqueza. Porque assim como o sol ele seca a erva do campo, assim como o sol tira a beleza das flores, ela vai secar, ela vai morrer. Os compromissos na vida do rico vai levar ele ao mesmo fim que a erva do campo, porque se envolve tanto com os compromissos para ganhar dinheiro, que você não está servindo a Deus como deveria servir a Deus. Você seja despertado para a tua salvação. A salvação da tua alma é o maior bem que você pode conquistar nessa terra. Mas para isso você tem que abrir mão do seu eu, tem que abrir mão da avareza, de todo tipo de avareza, como diz o escritor de Hebreus. Seja desprovido de todo tipo de avareza. Não tem avareza por nada. Tem amor, compaixão, misericórdia pelas pessoas, pelos irmãos, pela obra de Deus. Invista no reino de Deus. Investir no reino de Deus, você vai ter um tesouro no céu, como Jesus disse para o jovem rico que queria a salvação. Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres, e você vem e segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. Que tipo de tesouro você está querendo? Nessa vida ou no reino de Deus? Porque onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Vamos orar e agradecer ao nosso bom Deus. A você, irmão, simples e humilde, mantenha a sua dignidade, que vai chegar o dia de você alcançar o que de melhor você pode alcançar nessa vida, que é a tua salvação. Confia em Deus, persevere, não abandone a Deus por nada. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. É promessa dele, e as promessas dele é imutável. E a você que é rico, que confia no seu dinheiro, na sua riqueza, olhe, se orgulhe da sua pequenez, que diante de Deus você não é nada. Deus pode tirar tudo de você,
da noite para o dia, como tirou de Jó. E olha que Jó era um homem justo. Se Deus permitiu Satanás tirar de Jó tudo que ele tinha, mesmo Jó sendo justo, porque Jó era justo. Jó era justo, correto, honesto. Um homem que fazia o bem, que cuidava um dos outros. Não chegava uma pessoa pedindo ajuda a Jó que ele não ajudasse. Estava sempre reunido nas praças, aconselhando as outras pessoas. Essa era a vida de Jó. Aí Satanás foi lá pedir permissão a Deus para tirar tudo dele, para mostrar para Deus de que ele estava servindo a Deus, porque Deus abençoava ele. Olha como Deus abençoava Jó. Foi o argumento de Satanás. Como ele não pode ser fiel a ti, com todos os bens que o Senhor dá a ele? Aí Deus disse: não é pela minha bênção na vida dele que ele é quem ele é. Não é pelo que Deus te dá que isso vai definir quem você é. Você tem que ser pelo que a palavra de Deus nos diz que devemos ser. Você tem que ser uma pessoa de dignidade, de simplicidade, de humildade, de mansidão, de domínio próprio, de amor ao próximo. Você tem que ser quem você é, pelo que o Espírito de Deus transformou você, mudou você para ser quem você é, que Deus quer que você seja. Jó não era o que ele era pelo fato daquilo que Deus dava a ele. E isso ficou comprovado, que ele suportou todas aquelas provas, mas não negou a Deus, não blasfemou contra Deus, foi fiel. E no resultado de tudo, Deus deu tudo em dobro a ele. Ele passou pela prova. Ele chegou a ser o homem mais rico de todo o Oriente, depois se tornou o mais pobre de todo o Oriente, o mais desgraçado, cheio de chagas. A podridão era tão grande na carne dele que as pessoas não conseguiam ficar ao lado dele, próximo dele, ficavam 7 metros à distância. Aqueles que diziam amigo dele ficaram sentados 7 metros distante dele durante 7 dias e não conseguia dizer uma palavra, de tão grande era o sofrimento de Jó. Nem palavra eles tinham, só vieram falar depois de 7 dias, achando que Jó tinha algum pecado. Jó, confessa teu pecado a Deus, reconheça o que você fez de errado. Para você estar sofrendo o que você está sofrendo, só pode você ter cometido algum pecado. Olha o que é o ser humano carnal, a natureza carnal, pensa logo. Não sabe dos planos de Deus, não sabe dos propósitos de Deus, não conhece a intenção do coração daquele que está passando pela prova. Por isso que a palavra de Deus diz: alegrai-vos quando vós estiveres passando pelas provas, por provações. Se alegre, porque o resultado da provação é a prova da vossa fé, e a prova da vossa fé vai fazer fluir em vocês, produzir em vocês a perseverança, e a perseverança ela vai ser completa, ela vai trazer uma perfeição nas vossas vidas, e não vai faltar nenhuma virtude de Deus nas vossas vidas. É o que diz o escritor de Hebreus. Então lê as Escrituras, examine as Escrituras em busca da vida eterna. Olha esse exemplo do apóstolo Tiago, no seu primeiro capítulo que nós lemos hoje. Nesses versículos, comparando aí o irmão simples e humilde, mas que mantém a sua dignidade, e o rico, que em vez de olhar para a sua pequenez, que ele devia olhar para a sua pequenez, está se envolvendo nos compromissos e esquecendo de servir a Deus como deve servir a Deus. Aí você vai acabar igual a parábola nem a parábola, vai acabar igual aquele homem rico, príncipe rico, que preferiu ficar com as riquezas do que alcançar um tesouro no reino dos céus. A escolha é sua, a decisão é sua. Agora, tudo que você fizer, pode ter certeza, você vai colher e vai ser cobrado por isso.
porque Deus não pode negar o que já está escrito nessa palavra. Ela vai se cumprir, custe o que custar, doa quem doer. Então mude enquanto há tempo, mude, conserte o que você pode consertar enquanto é tempo. Conserte. Jesus citou uma parábola de um homem que tinha 2 devedores. Os 2 deviam uma quantidade de dinheiro a ele. O que devia mais foi, aliás, um devia a ele uma quantidade, e ele foi lá e pediu perdão. Clemência, olha, eu não tenho como pagar, minhas condições é pouca. Aí ele tinha uma outra pessoa, mais simples, mais humilde, que devia a ele. Ele foi perdoado com a grande dívida que ele tinha, mas quando o outro, que tinha uma dívida menor, veio dizer a ele que não estava em condições de pagar, ele mandou açoitar o homem e prender o homem. Aí aquele cidadão rico que soube da história mandou chamar o que devia a ele. Disse: rapaz, eu perdoei a tua dívida, que era grande para comigo, e você não teve compaixão daquele homem que te devia muito menos do que você me devia, e além disso o mandou açoitar e prender ele. Aí chamou os seus servos e mandou ele para a cadeia, até que ele pagasse cada centavo do que ele devia a ele. Você está achando que é brincadeira o reino de Deus? Então leve a sério o reino de Deus. Leve a sério a tua vida eterna com Deus. Viva o evangelho genuíno da palavra de Deus. Que muitos não têm coragem de anunciar, de pregar a palavra de Deus da maneira como deve ser pregada e ensinada, porque se fizer isso, ele vai perder muitos que têm condições, que estão na igreja, dando as esmolas do que sobra, mas mesmo as esmolas e do que sobra faz com que eles tenham uma vida de regalia, e por causa disso não tem coragem de anunciar o evangelho como deve ser anunciado, para que essas pessoas possam ser mudadas e possam ser salvas. Aí Deus, quando essas pessoas morrer, Deus vai cobrar o sangue delas de quem? De quem teve a responsabilidade de ensinar e não ensinou, porque também estava pensando só nas condições financeiras, só no dinheiro. E não, você faz diferença entre o simples e o rico dentro da sua própria igreja. Faz ou não faz diferença? Faz. Jesus, ele citou essa palavra. Quando na igreja chega um rico, ele é convidado a sentar lá na frente. E quando chega o pobre, ele fica lá atrás. Isso está escrito ou não está escrito na palavra de Deus? Você não examina as escrituras? Se você examinasse, e é o seu dever, você que prega a palavra de Deus, é o seu dever de ensinar a verdade como ela é, para que a verdade possa transformar a vida dessas pessoas e fazer com que elas vivam Cristo na vida delas e não a sua própria vontade. Vamos orar a esse bom Deus, a esse Deus misericordioso, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele abra os teus olhos e o teu entendimento, para que você possa entender e compreender as questões do reino dos céus, e você possa lutar. O reino de Deus é ganho à força. Repare, se você causou algum prejuízo a um irmão seu na fé, em Cristo Jesus, irmão na fé, mesmo que não seja da mesma igreja que você, mas é irmão na fé, porque faz parte do mesmo corpo de Cristo. Se você causou prejuízo, se você trapaceou, se você prejudicou ele, se você tirou dele o que era de direito dele, de maneira injusta, repare, enquanto você ainda está respirando, antes que chegue o dia que você vai ter que prestar conta a Deus dessas atitudes. Deus não vai deixar nada passar em branco. Deus não vai deixar nada passar em branco. Deus perdoa os pecados. Agora, o que você semeia, você é obrigado a colher.
custe o que custar, doa que doer. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E que Deus tenha misericórdia de ti. Que a igreja seja despertada. A você, meu irmão, simples e humilde. Tenha motivo de alegria da sua dignidade. Tenha motivo de alegria da sua dignidade. Continue sendo digno, mesmo na sua simplicidade. Não abandone a Deus, seja fiel. Deus vai te recompensar. E você que tem condições, mude de atitude enquanto você tem condições, enquanto você tem oportunidade. Abandone essa multidão de compromisso que você tem, que tem te envolvido e tem afastado você de Deus e do amor de Deus. Você pensa que está servindo a Deus. Você pensa que você está agradando a Deus. Mas você está longe de agradar e de servir a Deus. Porque Ele não ensina a você a viver dessa forma. A se embaraçar tanto com os compromissos dessa vida. De forma que você não consegue servir a Deus da maneira como Deus nos ensina na palavra. Você aceita se quiser. Você acredita se quiser, mas a palavra está aqui. Tudo o que nós falamos aqui está dentro da palavra. Nosso compromisso é com a palavra. Dou graças a Deus que eu não recebo salário de igreja nenhuma. Por isso eu tenho o livre-arbítrio aqui e da graça de Deus na minha vida, de poder ensinar a palavra como ela é. Porque eu não dependo de salário de igreja de ninguém. De igreja nenhuma, graças a Deus. E quando eu dependia, aí eu sofri só injustiça. Só injustiça. Por aqueles que deveriam viver a vida de amor e demonstrar o amor de Deus. Mas eles vão pagar com Deus. Eu entreguei na mão de Deus. Eles vão pagar um dia, com um dia eles vão prestar conta a Deus do que fizeram, do que tiraram, que era de meu direito, e tiraram. Mas entreguei na mão de Deus. E estou aqui ensinando a verdade, a palavra de Deus, a sua vida. Para que você possa viver a palavra de Deus e ter salvação. E sua alma ser salva. Então não faça mal a ninguém. Faça o bem. Se depender de vós, tenha paz com todos. Não entre em conflito, em guerra contra ninguém. Não leve o teu irmão à justiça, como diz a palavra. Não leve o teu irmão à justiça. Não prejudique o teu irmão. Que a tua justiça não seja como a dos escribas e fariseus. Ela tem que ser superior. A tua justiça tem que seguir o exemplo de Cristo, de Jesus. Você tem que ser justo, honesto, verdadeiro com teu irmão em Cristo Jesus. Não pode de maneira nenhuma fazer algo que prejudica a vida do seu irmão na fé. Se não quer estender a mão, não quer fazer o bem, mas não faça o mal. Porque pior será o teu castigo. E pior será o que você vai ter como justiça de Deus na tua vida. Ou você acha que Deus mente? O escritor de Hebreus afirma que Deus não mente, que é impossível Deus mentir. E eu acredito nesse Deus verdadeiro, fiel e justo. É cheio de amor? É. É misericordioso? É. É cheio de bondade? É. Quer o bem e o melhor para a nossa vida? Quer. Mas tem a nossa parte que nós temos que fazer. É viver também a vontade dele. É fazer aquilo que agrada a ele. Ou seja simples, ou seja uma pessoa que tenha riqueza. Mas tem que seguir o exemplo do amor fraternal. De amar uns aos outros. De amar o próximo a si mesmo. De fazer o bem uns aos outros. E não fazer o mal. Como muitos preferem fazer o mal. Não é você alisar. Não é você passar a mão na cabeça da pessoa só porque tem condições. Só porque tem condições. E você trata ele melhor do que aquele que tem menos condições. Você acha que isso vai passar desapercebido diante de Deus? Vai não. E Deus vai cobrar de quem? De quem mais ensina. A responsabilidade maior está em quem ensina com essa verdade e não pratica e não vive a verdade. Então cuide da tua salvação. Cuide da tua salvação. Cuide do tesouro do reino dos céus.
Coloque o teu coração no tesouro do reino dos céus. Não coloque o teu coração nos tesouros dessa terra, que aí você vai perder a tua salvação, a tua vida eterna com Deus. Amado Deus Pai, Filho e Espírito Santo, graças te damos em Cristo Jesus, Pai, por essas instruções que o teu servo, o apóstolo Tiago, traz em sua carta, nessa comparação que ele faz dessas duas pessoas, daquele irmão simples, humilde, mas que deve se orgulhar na sua dignidade, e fala do irmão que é rico, que deveria e que deve se orgulhar da sua pequenez e observar como exemplo a erva do campo, que o sol faz ela secar, que faz ela perder a sua beleza e que faz ela secar e morrer, a erva do campo, pelo sol. O sol faz isso. E o que faz o mesmo com o rico, e o que causa a mesma destruição ao rico, são os seus muitos compromissos. E esses muitos compromissos têm deixado com que esse teu filho possa te servir de todo o coração. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, use da tua misericórdia. Abra os olhos, abra o entendimento desse teu filho. Abra o entendimento, dá força a esse teu filho simples e humilde, que com a sua simplicidade, a sua humildade, ele continua, meu Deus, mantendo a sua dignidade, a sua honestidade diante de Deus, sendo fiel ao Senhor. E que o Senhor venha olhar para esse que tem condições e venha mudar a intenção do coração deles, que eles venham a ser desprovidos de todo tipo de avareza. Espírito Santo, muda a vida dessas pessoas, salva essas vidas, tem misericórdia desse que está pedindo socorro, desse que está pedindo de ajuda, que está precisando, meu Deus, de socorro e de ajuda. No nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, use da tua misericórdia, use da tua compaixão, traz as tuas providências divinas em favor dessas pessoas, desses teus filhos, dessas tuas filhas, da tua igreja, Pai, desses teus ungidos, desses teus servos que foram injustiçados. Faz justiça aos teus escolhidos, porque está escrito na tua palavra: o Senhor não se levantará e não fará justiça aos teus escolhidos, que clama a ti dia e noite. Então, Pai, nós estamos clamando dia e noite para que o Senhor faça justiça aos teus escolhidos. Em nome de Jesus, faz justiça aos inocentes, ao sangue derramado dos inocentes sobre a face dessa terra. Em nome de Jesus, Pai, liberta esse país, salva essa nação. Repreendemos no nome de Jesus todo o plano diabólico, satânico, demoníaco, dos principados, potestades, do príncipe das trevas desse século, contra essa nação, contra a tua igreja. Tudo que for planejado contra a tua igreja, tudo que for planejado, arquitetado contra essa nação, para destruir, escravizar essa nação, meu Deus, que venham ser esses planos destruídos, embaraçados, que essas pessoas venham ficar com suas mentes confundidas, meu Deus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o mal que eles planejarem contra o teu povo, contra a tua igreja, contra a nossa vida, caia sobre eles no nome de Jesus. Caia sobre eles no nome de Jesus. Aquilo que eles desejarem de mal contra nós, que caia sobre eles, porque eles são ímpios, perversos, entregaram os seus corações a Satanás, assim como Judas Iscariote deixou Satanás entrar no coração dele. Assim, meu Deus, essas pessoas também deixaram que Satanás entre no coração deles, para que eles possam planejar todo tipo de mal, meu Deus, contra a tua igreja, contra o teu povo. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que neles há, e nada passa desapercebido diante do Senhor. Diz a tua palavra que o Senhor não vai nos desamparar, que o Senhor não vai nos abandonar. Nós confiamos, meu Deus, na veracidade da tua promessa, meu Deus. Nós cremos que a tua promessa é imutável e que é impossível que o Senhor minta. Então, Pai, abençoa essa nação, cuida dessa nação, salva essa nação, salva esse povo, salva essa família, socorre esses que estão precisando de socorro, de ajuda, no nome de Jesus, que estão precisando de cura, de milagre. Socorre eles neste momento, derrama o teu milagre, derrama a tua bênção, meu Deus, supra as necessidades de cada um, em Cristo Jesus. Nós colocamos todo nas tuas mãos. Livra-nos de todo o mal que há nesse mundo, livra-nos, Senhor, de todo homem perverso e maldoso. Nos guarda e nos protege das setas que assolam o meu dia, da mortandade que assola o meu dia, dos demônios que se arrastejam ao meu dia à procura de suas presas. Nos guarda e nos protege, a nossa casa,
nossos filhos, meu Pai, no nome de Jesus, olha para os nossos filhos, liberta os nossos filhos, liberta os filhos desses teus filhos que estão, meu Deus, a ouvir, a receber esta oração, no nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar uma sexta-feira de bênção, de paz, meu Deus, de vitória a cada um desses teus filhos. Coloca o pão na mesa de cada um deles, Pai. Nesse dia, nós pedimos em nome de Jesus e te agradecemos na certeza que o Senhor nos concede, porque estamos pedindo no nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, ela venha gerar fruto digno de vida eterna na vida de cada um de que a escutar, de que a ouvir, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique em paz. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.